Impor limites e controlar o tempo e conteúdo consumido em celulares e computadores são formas de evitar problemas no futuro, segundo um psicólogo ouvido por nossa reportagem. É preciso também pensar nos possíveis aspectos negativos que a tecnologia pode causar, dependendo sempre do uso que se faz dela. Por exemplo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que crianças usem tecnologia, no caso o celular, até 1 hora por dia, de preferência que não seja antes de dormir, porque isso inclusive atrapalha o sono da criança, pode deixá-la agitada. Enfim, nada substitui a brincadeira, por isso essa limitação. Impor limites, controlar tempo e conteúdo consumido em celulares e computadores e principalmente saber dizer não. São formas de evitar problemas no futuro, segundo o especialista. Esse não tem que estar em primeiro lugar no próprio adulto que vai dizer esse não. Muitas vezes ele dá até um exemplo que não é adequado com o que ele espera da criança ou do adolescente. Portanto, é fundamental sim colocar limites de hora, restrições inclusive do conteúdo que vai ser utilizado pela criança e pelo adolescente naquele aparelho eletrônico. Então, o adulto pode criar um hábito, uma rotina e delimitar mais ou menos as regras para o uso do aparelho eletrônico, sim. O psicólogo reforça que não apoiar os sonhos ou cobrar certas responsabilidades das crianças e adolescentes pode representar um risco no futuro. As crianças, mesmo que elas tenham desejos de serem adultos com uma determinada profissão, ainda é um adulto ainda são desejos de uma criança sendo exigida enquanto mini adulto, tá? Então a criança ou adolescente, ele tem tarefas, atividades, mas o principal é brincar, poder se desenvolver enquanto tal, ter espaços de sociabilidade, dividir isso com outras crianças, poder estudar, poder, enfim, ter a atividade motora trabalhada, a inteligência e a liberdade, que é algo que muitas vezes a gente vai perdendo quando vai ficando adulto. A gente perde um pouco da nossa liberdade e espontaneidade, e a criança tem. Então é fundamental que a gente preserve esses aspectos da criança e não necessariamente fique exigindo dela uma das perguntas que eu nunca recomendo é: o que você quer ser quando crescer? Não faça essa pergunta para uma criança. Sobre a depressão que tem atingido pessoas cada vez mais jovens, o especialista afirma que pais responsáveis e os educadores devem ficar atentos aos pequenos sinais. Os sinais de depressão, geralmente os pais, que são aqueles que têm mais intimidade com a criança, ou os professores, começam a perceber mudança de comportamento, começam a ter notas menores na escola, um rendimento menor. Crianças e adolescentes podem começar a ter sinais de insônia. Algumas vezes eles têm também psicossomática, Então são casos em que você começa a perceber aí que há um sofrimento, e esse sofrimento vai se expressando de diversas formas. Às vezes vai se isolando também, ou transforma a tristeza em agressividade. Então, a agressividade também é um sintoma, pode ser um sintoma de depressão.